teste deu positivo. São 9 meses de espera, expectativa, ansiedade, muita alegria. E quando finalmente aquele serzinho tão esperado chega, algumas mães experimentam uma mistura de sensações estranhas. Melancolia, vontade de chorar, tristeza mesmo, culpa, medo de não saber cuidar do filho, medo de olhar para o espelho e ver que alguma coisa mudou. Hoje, vamos entender o que é depressão pós-parto, baby blues, conversar com quem já teve e conversar também com especialistas. Pasmem, muitos relatam que os próprios parentes não perceberam que a mãe estava sofrendo. Vamos falar sobre mudança no corpo também? Cirurgia plástica. O que pode e o que não é tão aconselhado assim na hora de mudar o corpo através de uma intervenção cirúrgica. Fique aqui, o Papo Mãe já está no ar. Minha gente, nossa conversa é depressão pós-parto, baby blues e todas essas coisas que acontecem com a gente logo depois que o bebê nasce. Nossas convidadas especiais são, em primeiro lugar, Maria Alice e Maria Luísa, que são as gêmeas lindas, maravilhosas, filhas da Marina, que já veio aqui para falar sobre o desafio de gêmeos, né? E elas estão aqui numa participação mais que especial. A Zila, que estava na dúvida se vinha, mas a Kaline maravilhosa, que está aqui com a gente também, conseguiu trazer. Porque qual é o nosso objetivo? Muitas mães acabam de ter neném e sentem algumas coisas estranhas, uma melancolia, vontade de chorar. Eu conversei com a mãe que sentiu pena do marido. Assim, como assim? É uma série, um turbilhão de sentimentos muito esquisitos. E aí, quem está de fora chega e questiona. Ah, mas como assim? Como é que você pode estar sentindo isso? Você é abençoada, tem 2 filhas lindas, por exemplo, como a Marina. O que aconteceu com você, Marina? Conta pra gente. Olha, quando eu estava na maternidade, eu não sentia nada. Assim, tudo de boa, tudo, né? De boa, tranquilo. Acho que estava assim, uma euforia. Mas quando o dia que eu cheguei em casa era uma tristeza, eu só queria chorar. Por nada, passou um vento, eu queria chorar. Entendeu? Eu não tinha porquê daquela tristeza. E eu não conseguia dar banho nas meninas. Elas nasceram pequenininhas, né? Sim. 45 centímetros, menos de 2,5 kg. Então, assim, eu não conseguia dar banho nelas porque eu ficava com medo de derrubar, de cair. Eu acho que eu fui conseguir dar banho nelas, acho que uns 10 dias depois do parto. Foi mesmo? 10 dias? 10 dias depois do parto foi que eu consegui Você dar em banho algum nelas. momento parou para pensar, meu Deus, o que é isso que eu tô sentindo? O que está se passando? O porquê dessa tristeza? Você se perguntava? Eu me perguntava por que eu estava triste assim. Se eu tinha um bom marido, minhas filhas não precisaram ir para UTI, que o meu medo era isso, né? Uma gestação gemelar, né? Exatamente, era ter que uma delas ir para UTI ou as duas e eu sair com uma ou não sair com nenhuma da maternidade. E tava tudo bem. Entendeu? Eu estava na casa da minha mãe, que o maior apoio do que mãe não tem, né? Uhum. Então, assim, eu fiquei me perguntando por que eu estava triste, assim. Sim, mamãe. Zila, com você, o que aconteceu? O que você sentiu? Aproveitando que a Marina já falou um pouquinho, essa experiência da maternidade realmente é um desafio, né? Enquanto o neném está na barriga, tem todo aquele processo de espera, mas quando você se depara com aquela criança, vem muito esse questionamento. Como é que eu vou fazer para dar conta disso? Existe um serzinho que depende 24 horas de você e dessa disponibilidade. E quando você vivencia um sentimento que é avesso a tudo isso, vem algo mais complexo que é o sentimento de culpa. Como que eu posso ter uma sensação dessa diante de algo que é tão prazeroso, que traz toda uma felicidade? Então, assim, quando você se torna mãe, na verdade, o seu lado, as suas questões pessoais, profissionais, elas vão ser remodificadas. E você tem que vivenciar com muita intensidade aquele papel. Então, assim, para mim era um pouco complexo. Como que eu vou dar conta disso? Será se eu vou dar conta? Será se eu vou conseguir amamentar? E muitas vezes as pessoas não falam sobre isso. Se fala muito da maternidade como essa coisa muito bonita. Existe o lado pensativo, reflexivo, subjetivo. Quando você tem um filho, você vai e encontra
as suas questões familiares, a sua questão com a sua própria mãe. Então, são vários papéis que estão envolvidos naquele processo. E quem não entende, eu, apesar de ter a formação da psicologia... Pois é, mas Zila, você mim, é psicóloga, né? sim. E as pessoas não questionam, meu Deus, ela é psicóloga e mesmo assim viveu, né? Lógico, tudo isso. Veio o sentimento e, assim, uma culpa dobrada. Você tem uma consciência, você sabe como profissional, né? Que tudo aquilo demanda um interesse, uma necessidade, mas que você tem que ter esse cuidado, né? Diante do ser e diante da sua própria vida, que tem essa continuidade. Né? Então, vinha esse sentimento mais complexo, né? E aí a gente tem que aprender a lidar com o passar do tempo, com essa relação com a mãe, como você lida com o seu marido, com toda aquela estrutura familiar que precisa também do seu papel e que você está fechada naquele sentimento. O que vocês fizeram no seu caso, Marina? O que você fez para resolver? Esperou passar? Você dividiu isso com alguém? Você dividiu isso com a sua mãe, com o seu marido? Na verdade, assim, eu tive um problema de amamentação, né? Então, o meu marido chamou a Kaline. Maravilhosa que está aqui. Costuma-se dizer, né? Kaline salva a mamãe, o apelido dela. Exatamente. Quando ela toca a campainha, tudo se resolve. Que ela foi um anjo na minha vida. Ela apareceu quando eu estava, acho que com 5 ou 6 dias pós-parto. Esse anjo pousou lá. Foi. E aí ela conversou comigo, explicou que era um baby blues, que o baby blues durava em torno de 7 a 10 dias, que passado isso, porque era só alteração hormonal que acontecia no corpo da mulher no pós-parto, e que passado isso, se continuasse essa tristeza, era melhor dar procurar um psiquiatra, porque podia ser uma depressão pós-parto e tudo mais. E isso foi me acalmando um pouco, sabe? Saber que era só alteração hormonal, que não era que ia passar. Engraçado, você nunca tinha ouvido ou se preparado, vocês nunca tinham se preparado para a possibilidade disso acontecer? Não. Eu tinha ouvido falar, mas ficou aquela coisa lá no fundo da memória, entendeu? Quando a Kaline me falou, é que eu fui atrás. Eu já ouvi falar muitas vezes, ai, mas que besteira, isso aqui, como assim? Como questionando como é possível uma mãe que acabou de receber uma bênção dessas. Então, assim, existe muito... Kaline, você que está caladinha, porque você vai ficar com a gente até quase o programa inteiro, por isso que eu estou explorando mais as mamães agora. Mas acontece muito isso, de as pessoas não estarem informadas e quererem dizer, olha, mas isso é uma bobagem, uma lindeza dessa. Olha, minha gente, ela é toda linda no vídeo ali, maravilhosa. Uma lindeza dessa. Sim, mamãe. Como é possível sentir uma tristeza, uma melancolia, ou qualquer tipo de sentimento ruim com essas crianças no braço? Mas isso é a pura verdade, né? E as meninas falando, comentando o que é que ainda falta muito. Orientação e explicação que elas vão passar por isso, né? Você vê, mesmo sendo profissional da área de saúde, todos os dias eu pego médicas pediatras e obstetras que quando vivenciam isso, se chocam e às vezes me perguntam, Kaline, isso é normal? Eu estou achando muito estranho. Então, isso faz parte desse processo puerperal, é uma melancolia, é hormonal, então independe da vontade delas, por mais que esteja tudo bem, que ela tenha recebido todo o apoio do mundo. É possível a mãe estar feliz e ter é possível. Porque é uma mistura de sentimentos, né? É uma mistura de sentimentos e que envolve todo mundo, porque uma coisa que eu me assusto diariamente é, por exemplo, a família não saber sobre isso e não saber lidar. Achar que é frescura, que é petit, entendeu? Ela tá assim porque ela quer chamar atenção, eu não estou entendendo. Às vezes o pai mesmo me questiona, né? Kaline, o que é que está acontecendo com ela? Eu estou achando ela tão estranha, entendeu? Então, isso o ideal era que se fosse orientado durante o pré-natal, né? A importância de um pré-natal um pouco mais abordagem de multiprofissional, interdisciplinar, que prepare não só a mãe, mas a família para vivenciar essas mudanças, porque é muito difícil, né? Você lidar com um ser que você não conhece, com os cuidados, então isso gera uma cobrança, né? E a mãe acaba ficando vulnerável. É mais comum em mães de primeira viagem? É mais comum em mães de primeira viagem, mas isso acontece também em mães que estão tendo seu terceiro filho, como eu estou acompanhando. Porque é hormonal, agora. Porque não depende é hormonal.
São os hormônios que vão se aflorando, que se vão... Eu brinco que eu sempre falo para elas, ó, os hormônios estão se reorganizando dentro do seu corpo. Calma, que amanhã você vai ficar mais forte, você vai sentir um pouco mais de tranquilidade. Com o passar dos dias, a gente vai vendo essa evolução. Zila, deixa eu te perguntar, o teu relacionamento com a família, como é que aconteceu? Você teve esse apoio ou você conversou sobre isso? Como é que foi? Com relação a isso, eu tive um apoio, né? Porque em virtude também de um problema na mama, eu tive contato com a Kaline. E assim, quando você tem uma escuta acolhedora, as coisas se tornam bem mais fáceis, né? Então, assim, uma escuta acolhedora sem julgamento. Então, a partir do momento em que ela me desmistificou um pouco e me deu essa abertura para dizer, você pode sentir isso. Aí você ficou mais tranquila? Claro, eu relaxei, porque eu vejo que esse sentimento, ele também está associado ao jeito de ser de cada um. Existe uma característica que eu considero, assim, primordial nessa questão da depressão, né, pós-parto, que é a necessidade que a gente tem do controle, de querer entender tudo, de querer saber tudo. E um filho é o avesso disso. O filho chega para Então, descontrolar assim, eu tudo. não tenho controle de nada, eu não sei se é cólica, é gases, é o que ele está querendo. Então, eu não tenho ideia, ele não sabe dizer aquilo. Você comentava ali comigo antes de a gente entrar no ar que você sempre foi muito controladinha, né? Muito previsível, né? As suas coisas sempre foram assim. E aí, quando chega o filho, virou aquele... Não é nada assim. E aí, você acha que isso pode ter também bagunçado, né? Bagunça um pouco e assim, quando você fez aquela pergunta, é o tempo inteiro? Tudo que a natureza faz é muito perfeita. Você tem aquele momento, mas quando você escuta uma alegria, um sorriso, tudo se desmancha. Então, o que a gente precisa estar observando é a permanência naquele sentimento negativo. Então, vocês não sentiam 24 horas por dia? Não. Comigo, como você também foi, Marina? Assim, eu ficava apática. Ficava assim o tempo todo apática. Eu tinha que cuidar das meninas porque eu era mãe e eu tinha que cuidar. Entendeu? Mas assim, eu ficava, se eu pudesse, eu chorava o dia inteiro. No seu caso foi Existe até um horário específico. Final de tarde, existe uma mudança hormonal. Final de tarde já era pior também, né? Muito grande. Assim que o pôr do sol é algo assim que às vezes traz emoções e isso é hormonal, tanto nos bebês como na mãe. Então é um horário típico em que a mulher ela sente um pouco mais, né? Ela se sente um pouco, às vezes, mais só, às vezes as pessoas ainda não chegaram no ambiente familiar, então isso acaba aflorando, até a questão dos horários específicos. Você sentiu nesse horário específico, Zila, também? Específico, principalmente à noite. Né? Vai chegando à noite, o que é que a noite vai trazer? Coincidência, né? Não é aquele horário que a gente quer dormir e não pode? Não pode. Será que tem alguma coisa dormir, a ver? O que é que vai ser, como vai ser. Então, assim, é viver um dia após o outro. Né? Então, hoje foi assim, amanhã vai ser do jeito que amanhã tem que ser. E aí, assim, na verdade, existiu toda uma remodelagem. Né? Diga, por favor, para as mães que estão assistindo a gente que passa. Passa, com certeza passa. O amor, o sentimento que a gente tem por um filho é uma coisa que transcende, né? Então, assim, é muito perfeito. Então, você consegue olhar com amor, com carinho e aceitar a sua condição de ser limitado. A gente precisa aceitar, eu não posso tudo, eu não consigo tudo. Então, eu falo muito para essa mocinha que, assim, era o meu horário de escuta. Ela não ia só para acolher a minha mama, ela ia para me escutar, para me acolher. Então, naquele momento, eu não era psicóloga, eu era mãe, eu era mulher. Eu estava entregue àquela condição, eu só queria ser acolhida. Então eu comecei a perceber, eu disse, não tenho mais problema na mama, mas eu quero continuar tendo a tua escuta, o teu olhar. E isso, como eu falei para ela, é algo que é importante a gente estar compartilhando. Ser ouvida, né? Ser ouvida, ser acolhida e, acima de tudo, Aline, sem julgamentos. Sem julgamento. Que a gente vem de uma estrutura em que o problema mental, a saúde mental é uma coisa julgada. Então ninguém fala, é velado. Existe muito a questão do segredo. E quando você diz assim, você sentia? Eu sentia, mas será que eu posso sentir isso? Será que é permitido isso? Pode e pegar. aí, quando tem essa abertura, você fica mais tranquila. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso com a Kaline, com a doutora Celiane. Um beijo
Nessas princesas, beijo, Marina. Zila, muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar essa história. Kaline, você continue aqui, por favor, porque eu quero lembrar vocês que essa é a última semana para mandar aquele e-mail para papomãe@cidadeverde.com dizendo por que você merece ganhar o quarto dos sonhos do seu bebê. A nossa produção, junto com a Espaço Nascer, vai escolher uma história linda para contar aqui e transformar o quartinho em um canto todo especial. papomãe@cidadeverde.com. E atenção, hein? Não é sorteio. Nós vamos escolher uma história linda para ser contada e presentear com um quarto completo para o seu bebê. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre todas essas mudanças que acontecem com a mamãe no puerpério. Eu volto já já.